Por trás de todo aplicativo que a gente usa no celular, existe um universo de criação que, olha, tá passando por uma revolução silenciosa, mas gigantesca. A gente está saindo de um mundo quase artesanal, sabe, onde cada linha de código era feita na mão, para entrar numa era em que a inteligência artificial não é mais só uma ferramenta, ela está virando uma parceira de verdade no desenvolvimento. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta fica cada vez mais complexa e, sinceramente, mais fascinante. Vamos juntos nessa jornada para desvendar essa transformação, mas para isso, a gente precisa começar lá do comecinho de tudo. Pois é, para a gente entender para onde estamos indo, a gente tem que dar uma espiada lá atrás, nas origens. Numa época em que criar um app era uma tarefa, sem exagero, brutalmente manual. Exigia um nível de conhecimento técnico que hoje em dia soa como algo de outro planeta. Lá no início, nessa era passada, surgiram projetos pioneiros como o Green Project. E aqui não tinha atalho, não tinha moleza, cada aplicativo era construído do zero, linha por linha, e quem desenvolvia dependia totalmente da máquina física que tinha na mesa. A complexidade era, assim, imensa. Era preciso configurar drivers manualmente, entender o coração do sistema operacional, o tal do kernel do Linux, só para fazer o básico funcionar. E para testar, tinha que ter o aparelho de verdade na mão. Isso criava uma barreira de entrada gigantesca. Era um clube bem exclusivo para pouquíssimos especialistas. E então, tudo mudou. Bem-vindos à era atual. É aqui que os ambientes de desenvolvimento integrados, as famosas IDS, entram em cena e trazem um nível de eficiência que, nossa, simplesmente revolucionou o jeito de criar software. A palavra-chave aqui é centralização. Ferramentas como o Android Studio viraram o centro de tudo. Elas não servem só para organizar o código, não. Elas automatizam processos super complexos que antes podiam levar dias de trabalho manual. É um salto enorme. A diferença fica gritante quando a gente coloca lado a lado, né? A configuração manual de drivers foi trocada pela automação com ferramentas como o Gradle. A dependência de ter o aparelho físico substituída pela emulação em dispositivos virtuais. O foco finalmente saiu do hardware e foi para o que importa, a lógica do aplicativo. E o AVD, ou dispositivo virtual Android, foi a grande sacada. Pensa nele como um emulador que permite testar um app em dezenas, centenas de telas e sistemas diferentes, tudo dentro do computador. Isso, sozinho, resolveu um dos maiores gargalos da era passada. Acabou o sofrimento. E agora, a gente olha para o horizonte. A próxima fase dessa evolução é onde a coisa fica realmente interessante. É aqui que a inteligência artificial deixa de ser só uma ajudante e se torna uma parceira ativa, quase uma coprogramadora. O salto de conceito para o futuro é gigantesco. A gente não está falando só de automação, mas de assistência e até de geração de código. A promessa é de um desenvolvimento que se adapta sozinho para vários aparelhos e que acontece inteirinho na nuvem. Nessa nova era, o ambiente de desenvolvimento deixa de ser só uma tela em branco, uma ferramenta passiva esperando comandos. Ele se torna um colaborador inteligente, que ativamente sugere, corrige e até escreve blocos inteiros de código por conta própria. É quase um copiloto. Imagina só, escrever a lógica de um aplicativo uma única vez e ter uma IA se encarregando de adaptar esse código em tempo real para funcionar perfeitamente num celular, num relógio, numa TV ou até no painel do carro. Essa é a ideia do código fluido e adaptativo. É incrível. Isso muda completamente a rotina de trabalho. A pessoa que desenvolve passa a descrever a arquitetura e os objetivos e a IA executa. Ela gera, otimiza e adapta o código. E aquele antigo pesadelo, o teste, passa a ser feito em massa, de forma quase instantânea, na nuvem. Sabe o que isso significa? Que o poder da máquina local se torna praticamente irrelevante. Aquelas compilações pesadas, os testes demorados, tudo isso some, substituído por simulações na nuvem que dão resultados em segundos e não mais em horas. A velocidade da inovação acelera de um jeito absurdo. Com uma mudança tão radical assim, fica aquela pergunta no ar, né? Qual vai ser o lugar do ser humano nisso tudo? Bom, a resposta não é a obsolescência, de jeito nenhum, mas sim uma profunda redefinição de habilidades. A metáfora aqui é perfeita. A função de quem desenvolve software deixa de ser a de um mecânico que fica ali juntando as peças e se torna a de um arquiteto que desenha a planta do prédio inteiro, que projeta o sistema e define como tudo vai se conectar da melhor forma. O ponto crucial é exatamente esse. O valor não vai estar mais em saber configurar o detalhe técnico do ambiente, mas sim em saber instruir e orquestrar sistemas de inteligência artificial para atingir um objetivo:
A competência muda da configuração para a orquestração. Ou seja, as habilidades do futuro são menos sobre a sintaxe do código e muito mais sobre estratégia. É sobre saber dar as instruções certas para uma IA, projetar sistemas grandes e seguros e, acima de tudo, focar na criatividade para resolver problemas complexos que a máquina sozinha nem consegue entender. E isso tudo nos deixa com uma questão fundamental para a gente refletir. Se a tarefa de escrever o código em si é automatizada, o que sobra como a essência do nosso papel criativo na tecnologia? Talvez, só talvez, a resposta esteja na nossa capacidade de fazer as perguntas certas.